Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos iniciar hoje o quinto vídeo falando sobre armas espirituais. Nós estamos estabelecendo aquilo que a palavra fala, amém? A respeito das armas espirituais, a respeito da armadura que Deus nos deu. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos soldados de Cristo e começamos com Ele uma trajetória, amém? E guerreamos ao lado de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que governa, amém? Ele é aquele que governa. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos mecanismos da arma espiritual, que é a espada do Espírito, que é a obediência à palavra. A obediência à palavra, ela é um mecanismo, amém? Ela é um mecanismo de ação. Aqui em Provérbios 35, fala: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então, quando eu obedeço a palavra, eu tomo o escudo da fé também. Eu tomo o escudo da fé quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço aquilo que o Senhor já nos ensinou. Então, crer e viver a palavra de Deus é vestir também o escudo e proteção. Viver a palavra é uma demonstração de confiança no Senhor. Então, quando nós vivemos a palavra de Deus, obedecendo ela, nós tomamos um escudo e aplicamos também junto ao mecanismo de ação da arma, que é a espada do Espírito, amém? Quando nós obedecemos a palavra, nós nos protegemos em fé e nós também exercemos um mecanismo de ação, que é: eu confio na palavra, então eu vou aplicar a palavra obedecendo a palavra do Senhor. Nós vamos ver também aqui em Provérbios 2:7. Provérbios 2:7 diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Vamos lá. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Então, ele reserva a sabedoria que está dentro também da palavra dele, amém? A palavra do Senhor é uma fonte de sabedoria. Então, quando eu obedeço a palavra do Senhor, eu também me torno sábio, amém? Eu me torno sábio quando eu obedeço a palavra. Então, ele separa essa sabedoria, para os que obedecem, que vivem em integridade, amém? Que vivem em integridade, amém? Salmos 144:2. Salmos 144:2 diz o seguinte: ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, a quem me submete o meu povo. Amém? Ele é, amém? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Salmos 3:3 diz o seguinte: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é o nosso escudo, ele é a nossa proteção, amém? Ele é a palavra. Então, quando eu obedeço a palavra, eu falo assim: eu confio nele, ele me guarda, ele me protege, ele é o meu escudo, amém? Ele está comigo, independente da circunstância e da situação. Deus é
o nosso escudo. Então, quando nós obedecemos a Ele, Ele nos veste como escudo, amém? Nos protegendo. Aqui nós vamos ver também em Ezequiel 23, Ezequiel capítulo 23, versículo 24. Se você não anota, tome nota, sabe? Eu tenho empilhado cadernos e cadernos de pessoas que eu fui aprendendo com elas, fui anotando, sabe? Os estudos que eu faço também, o tempo que eu tenho com o Senhor em intimidade, lendo a palavra, trazendo aquilo que o Espírito Santo traz. Às vezes eu pesquiso também o que outros pregadores, outras pessoas usadas por Deus também falou a respeito daquela palavra. Busco sério, busco até no hebraico, no grego, que fala o que aquela palavra ela fala, qual o significado dela, vindo do original da palavra. Então isso é muito importante. Tome nota, anote, amém? Anote, vai fazer sentido para você lá na frente, esses ensinamentos, amém? Vai fazer sentido para você. Ezequiel 23, 24. Virão contra você com armas, carros de guerras e carretas e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem e eles a julgarão segundo as suas leis. O escudo também aqui, ele é uma arma de juízo de Deus. Amém? Ele é uma arma de juízo de Deus. E vamos ver que ele vai julgar conforme as leis do lugar. Amém? Ele vai julgar o escudo, aqui que está falando de uma arma com juízo, está dizendo o seguinte: existe leis nesse lugar onde você está. Como nós temos a lei do país onde vivemos, certo? Também temos a lei do nosso país. Temos as leis municipais da cidade onde nós vivemos, temos as leis estaduais, amém? Do estado onde moramos. Então, aqui está falando o seguinte, que ele vai permitir o juízo conforme a lei do lugar que já foi estabelecido. Então, aqui está falando de obediência. Então, quando eu obedeço, amém? Eu obedeço a lei. Aqui nós vamos aplicar essa lei, a lei que já foi determinada por Deus, que é o justo juiz da terra. Amém? Nós vamos falar aqui, nós vamos trazer esse entendimento não de leis locais, mas nós vamos trazer aqui o entendimento da lei que Deus já determinou, amém? Que já está estabelecida por Ele já determinou. Então, quando eu obedeço a lei, que é a palavra, Ele já determinou. A palavra de Deus não é uma teoria vaga, entende? Muitos falam sobre isso. Muitos falam que existem N coisas que já foram levantadas a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito da palavra do Senhor. Mas existem leis que já estão estabelecidas. Amém? As leis do Senhor já foram estabelecidas e elas estão descritas dentro da palavra do Senhor e elas são imutáveis, elas não mudam. Amém? Porque a própria palavra diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. As leis terrenas e naturais, elas sofrem mudança de um determinado tempo para o outro. Mas as leis do Senhor são imutáveis, elas não mudam. Então, quando eu obedeço a palavra, eu obedeço às leis que já estão estabelecidas por Deus dentro da palavra do Senhor. Amém? Eu tomo também um mecanismo de ação. Amém? Eu tomo como um mecanismo de ação aplicar a espada. Então eu aplico a espada do Espírito também, quando eu obedeço a palavra. Eu também tomo junto o escudo, amém? O escudo que também vai ser aqui aplicado como uma arma, amém? Como uma arma. Ele não tem a função só de proteger, mas tem a função também de atacar, amém? De atacar.
atacar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Amém? Vamos ver aqui. Mudou aqui minha tela, só um minuto. Isaías 21. Vamos ver. Agora, Isaías 21, 5. Isaías 21, versículo 5. Põe-se à mesa, estendam-se tapetes, comem-se e bebe-se, levante-se príncipes e untem os escudos. Ungir o escudo. Preparar para a guerra. Amém? Alimentar a minha fé, meditando na palavra. Alimentar a minha fé, se enchendo da palavra, sabe? Quando eu me encho da palavra, quando eu busco compreender o que a palavra está ensinando, quando eu busco me encher daquilo que a palavra de Deus ela fala, eu começo a ungir o escudo. Amém? Eu unjo o escudo quando... Porque como é que eu vou obedecer a algo que eu desconheço? Amém? Vou te dar um exemplo. A gente que é pai e mãe, a gente chega no filho e fala assim, filho, não põe a mão na tomada, você vai levar choque. Exemplo. Se você não fala para o seu filho, tudo bem que ele pode teimar, ele pode desobedecer. Né? Mas se você não fala para ele, você vai tomar choque. Como é que, se ele teimar com você, com a mão lá e tomar um choque, ele vai pensar assim, mas minha mãe, meu pai não me ensinou que aqui dá choque. Ele pode teimar, mas ele vai, quando ele tomar o choque, ele vai lembrar. Nossa, meu pai e minha mãe falou que aqui toma choque. Eu tomei mesmo choque. Entende? Então, se eu desconheço as leis de Deus, se eu desconheço que a palavra de Deus me instrui, se eu desconheço, como é que eu vou obedecer? Eu preciso entender, eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me encher do que a Bíblia me ensina, do que a palavra de Deus me ensina. Ungir o escudo, amém? Ungir o escudo para que eu receba, para que eu me vista da proteção do Senhor. Que a minha fé cada dia mais ela aumente com o alimento que vem da palavra. Amém? Então, a instrução do Senhor, amém? A instrução do Senhor, ela vai aumentar a sua fé. Entende? A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu busco ouvir a palavra de Deus, eu alimento a minha fé e eu unjo o escudo da fé. Eu unjo o escudo, amém? Eu unjo, porque eu conheço, eu obedeço, amém? Eu obedeço e eu alimento a minha fé e eu tomo o escudo ungido que me protege, amém? Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Vou repetir, Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, quando eu tomo o escudo da fé, é quando eu me alimento da palavra e eu pratico a palavra, eu obedeço a palavra. Amém? Eu preciso buscar a palavra do Senhor, eu preciso receber a instrução do Senhor, eu preciso alimentar minha fé ouvindo a palavra. E eu preciso aplicar a palavra, eu preciso obedecer a palavra, para que eu me vista do escudo da fé. Amém? Para que eu me vista do escudo da fé. Então aqui também, o escudo da fé, ele não vai ser só uma proteção, mas ele também é uma arma. Ele também é uma arma violenta, que vem de ouvir e alimentar a sua fé e praticar obedecendo.
Amém? Vamos orar, vamos declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, declarar que nós não seremos só ouvintes, mas nós seremos praticantes, como está aqui em Tiago 1, amém? Não seremos só ouvintes, mas nós seremos praticantes da palavra de Deus. Pai Deus Todo-Poderoso, nós te damos honra, glória e graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Oh Senhor, nós hoje aprendemos, Senhor, mais de Ti, de que a Tua palavra que é viva e eficaz, ela é alimento que sustenta a nossa fé, Pai. Nós não queremos somente ouvir e alimentar a nossa fé, mas nós queremos aplicar o escudo, Senhor, ungindo o escudo, obedecendo a Tua palavra, Senhor, caminhando, tomando o escudo, Senhor, também, que não é só para nos proteger, mas também para atacar. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, hoje viver o que o Senhor tem, Pai, o que a Tua palavra já declara, o que a palavra já fala, Senhor, a respeito de cada um de nós. Somos soldados de Cristo, Senhor. Nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós fraquejamos, Senhor. Nós tomamos consciência e nós confessamos que somos fracos, que somos limitados. Mas, Senhor, é o Teu poder, Jesus, que opera em nós. É o Teu poder que nos faz levantar. É o Teu poder que nos faz caminhar. É o Teu poder, Paizinho, sobre nós. Nós queremos hoje, Senhor, nos render a Ti, Pai. Te adorar, Senhor, Te entronizar. Nós queremos hoje, Senhor amado, render-nos a Ti, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, encha-nos do Teu fôlego, da Tua força, Paizinho amado, para que a gente tome o escudo, unte o escudo, unja o escudo, Senhor amado, querido, e avance no Senhor, Pai. Nós desejamos mais do Senhor, nós desejamos mais de Ti. Bendito é o Teu nome, louvado é o Teu santo nome. Amém? Deus é poderoso, Ele é poderoso. Amém? Que você hoje tome aí o escudo. Amém? Busque mais do Senhor, busque conhecer mais dEle, busque caminhar mais com Ele. Ele é maravilhoso, a palavra dEle é viva e eficaz, a palavra dEle tem inúmeros segredos ali, sabe? Nós conhecemos os princípios do Senhor quando nós buscamos conhecer a palavra dEle. Então que você seja um filho e uma filha que não fique só ofuscado com as coisas do mundo, não fique só buscando. Nós gastamos tanto tempo, né, com outras coisas. Nós dizemos que cremos em Deus, nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não damos o bem mais precioso, que é o nosso tempo a Ele. Quando nós colocamos Ele em primeiro, deixamos tudo para depois, se 10 outras coisas eu faço. Você não tem noção de como que é viver uma vida onde você coloca Ele primeiro. Coloque o Senhor em primeiro, medite na palavra dEle, busque, amém? Busque. Se você aí está machucado com a igreja, machucado com as pessoas, porque a igreja é feita de pessoas e as pessoas são falhas, tira aí um tempo na sua casa, amém? Tira aí um tempo. Muitos falam assim, não me manda ir para a igreja não. Não me manda ir para a igreja. Tá bom, não vai não. Fica aí na sua casa. Mas pega a Bíblia, vai orar, amém? Pega a palavra do Senhor aí, deixa o Espírito Santo te tocar, convide Ele, põe um louvorzinho aí, põe um instrumental para você meditar na palavra, amém? Não estou mandando você ir para a igreja não, eu estou dizendo para você ter intimidade com o Senhor, amém? Intimidade com Ele, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. A igreja é bom? Sim, a igreja é bom, eu estou dentro de uma igreja, faço parte da igreja de Cristo, mas eu sei que quem é a igreja somos nós e eu também sei da importância de que é estarmos em comunhão, porque a gente cresce, a gente amadurece, mas tudo é um processo. Talvez você não esteja pronto para estar numa igreja. Comece da sua casa, amém? Você é a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe. Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui nos vídeos. Amém? Seja um instrumento do Senhor na vida do seu irmão, da sua irmã. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.